Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Bom dia, eu sou o Johnny Schamberg. Estou chegando e saudando você, telespectador estadual, o nosso jornal da Central TV Brasil e também da Top TV. A população brasileira está muito apreensiva com o que vem acontecendo no cenário político e jurídico do nosso país. O que se vê são pessoas com pequenos poderes financeiros e sendo julgadas e condenadas. Não vemos os portadores de grandes fortunas ter o mesmo veredito. O que sabemos é que estes são privilegiados. Eles têm, por parte da justiça, algumas benesses. Como também não enxergamos os políticos se comportando dentro da legalidade. Existe hoje dois Brasis. Um para os falsos exploradores, corruptos, ladrões, condenados com muito dinheiro. Existe o outro Brasil, que pertence à grande maioria daquelas pessoas que respeitam as leis, que cumprem com suas obrigações. Estes recebem, por parte da política, desrespeito, mentiras e também recebe do Poder Judiciário os rigores da lei. Ninguém nesse país está buscando privilégios. Todos nós queremos ordem e progresso. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A soja representa 42% da nossa economia, do nosso produto interno bruto. Por essa e outras razões, é importante garantir muita produtividade nessa cultura. Algumas dicas: escolha sementes com padrão genético, qualidade fisiológica e fitossanidade compatível com as indicações técnicas para evitar doenças. E exija o atestado de garantia da semente, pois ele fornece informações oficiais das análises de sua qualidade, atestado de germinação, pureza física, pureza varietal e qualidade fitossanitária. Feito isso, cuide bem da sua plantação e boa colheita. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. A Fundação Oswaldo Cruz informa que vai interromper nessa semana a produção da vacina contra a Covid-19 até a chegada de uma nova remessa de ingrediente farmacêutico ativo. A Fiocruz não informou se essa interrupção causará algum impacto nas próximas entregas das doses do imunizante ao Ministério da Saúde, mas disse que, a princípio, o cronograma de entregas permanece semanal. Sempre às sextas-feiras. Nessa semana, serão entregues mais de 4,1 milhões de doses da vacina ao governo federal, totalizando 34,3 milhões de doses disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações, o equivalente a mais de 40% dos imunizantes contra o novo coronavírus disponibilizados no país. Uma segunda remessa de IFA está prevista para chegar somente no fim do mês. A Fiocruz não esclareceu, porém, algumas questões levantadas pela CNN com relação ao atraso na entrega dos lotes de insumo. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 14.151, que garante à empregada gestante o afastamento do trabalho presencial durante o período da pandemia de Covid-19, sem prejuízo do recebimento do salário. O projeto de lei sobre o assunto, de autoria da deputada federal Perpétua Almeida, foi aprovada pelo Congresso Nacional no dia 15 de abril. Conforme o texto, a funcionária gestante deverá permanecer à disposição do empregador em trabalho remoto até o fim do estado de emergência em saúde pública.
A diretora colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o uso em caráter emergencial de um novo coquetel de anticorpos para o tratamento de pacientes com Covid-19. A área técnica e os diretores avaliaram que o uso combinado dos medicamentos da empresa Eli Lilly do Brasil para casos em estágios iniciais traz benefícios, ainda que permaneçam algumas incertezas. Os anticorpos objetivam neutralizar o vírus antes que ele entre na célula, conforme a análise dos técnicos da agência. Eles têm potencial de eficácia maior quando empregados conjuntamente do que no uso individual. De acordo com as equipes de análise da agência, quando utilizados juntos, os dois medicamentos podem reduzir em até 70% a incidência da Covid-19. Tal eficácia se daria em pacientes que ainda não tenham evoluído para o quadro grave e tenham alto risco de progressão. O Ministério da Cidadania divulgou o calendário anual de pagamento dos benefícios do programa Bolsa Família para 2021. As informações foram publicadas no Diário Oficial da União em janeiro. O pagamento será feito entre os dias 18 e 29. Programa com 14 milhões de famílias inscritas, o Bolsa Família paga os beneficiários conforme o dígito final do número de identificação social. Os depósitos ocorrem sempre nos 10 últimos dias úteis de cada mês. As datas já haviam sido divulgadas pela Caixa Econômica Federal, responsável por operar o Bolsa Família. Trabalhadores informais inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nascidos em novembro, podem sacar a partir de hoje a primeira parcela do Auxílio Emergencial 2021. O dinheiro havia sido depositado nas contas poupança digitais da Caixa Econômica Federal em 28 de abril. Os recursos também poderão ser transferidos para uma conta corrente sem custos para o usuário. Até agora, o dinheiro podia ser movimentado apenas por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas domésticas, água, luz, telefone e gás. Os boletos em compras, lojas virtuais ou compras com o código QR Code, versão avançada do código em barras, em maquininhas de estabelecimentos parceiros. Depois do intervalo, mais informações. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Todos os anos, Itaipu entrega milhões de megawatts-hora e transforma a vida das pessoas. É a energia que está no sorriso da Aninha, na brincadeira do Caio, no trabalho do Paulo, na vida da Maria. E com toda essa energia, Itaipu entrega obras que beneficiam a nossa gente. Porque mais do que gerar energia, somos uma usina de entregas. Itaipu, o amanhã já começou. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. O meio ambiente no mundo há muito tempo vem se deteriorando. A quantidade de gases colocados na atmosfera pela indústria, pelo desmatamento, coloca em risco a vida do planeta. Em Conferência de Estocolmo, 1972, depois no Protocolo de Montreal, depois na ECO, 92, depois no Protocolo de Kyoto, em 97, Rio+10, em 2002, o Rio+20, em 2012, e o Acordo de Paris, em 2015. E os Estados Unidos, através do Trump, causaram uma confusão enorme porque começaram a voltar atrás nas suas decisões. Já foi o maior poluidor do mundo, hoje é o segundo, o primeiro é a China, mas o mundo inteiro está preocupadíssimo com a vida no planeta. E nós aqui no Brasil, apesar de já ter aderido a muitas causas como essas, no governo Bolsonaro, nos últimos anos,
o discurso era exatamente antagonista a estas decisões das cúpulas mundiais. E agora, na última cúpula, o presidente Bolsonaro fez um discurso que volta atrás em muitas coisas e faz algumas propostas. Mas se ele faz um discurso como esse, que vai ao encontro dessas propostas, por que tantas reações? As reações pela desconfiança. As reações pelas atitudes. Porque falar é uma coisa e praticar é outra. Enquanto ele falou, merece crédito, mas naturalmente as medidas tomadas no seu governo só pioraram a situação. Queimadas, o desmatamento aumentou, e as cúpulas mundiais sabem que uma das únicas formas que você tem de reequilibrar o organismo doente do mundo é diminuir a emissão dos gases e diminuir o desmatamento e as queimadas, porque as árvores são o grande trunfo dessa solução. Elas absorvem gás carbônico e transformam em oxigênio. Agora, o Bolsonaro fez um discurso e a reação não é boa. O mundo não está acreditando. Há uma saída. Ele substitui imediatamente o ministro do Meio Ambiente, que é o antagonismo de tudo isso, coloca alguém comprometido com o meio ambiente, que a credibilidade aumenta e, quem sabe, o Brasil entra nos eixos do resto do mundo. A primeira aparição pública do prefeito de Curitiba, Rafael Greca de Macedo, após o acidente vascular, no mês passado, despertou preocupação sobre a saúde do prefeito, visivelmente mais magro e com palidez. O democrata vai precisar ter sangue de barata, sabe para quê? Para tentar driblar os ataques dos servidores descontentes com as mudanças que a administração municipal pretende fazer no novo sistema de aposentadoria. 1 minuto, com o esboço da proposta, rola em grupos de funcionários públicos, também no WhatsApp. O SISMUC e o SISMAC estão preparando uma ofensiva contra o projeto. Por quê? Porque, segundo advogados dos sindicatos, é pior do que o do governo federal. O vice-prefeito de Curitiba está no programa. Ele vai falar sobre a integração da região metropolitana e essa parceria é importante. Nós temos a convicção de que Curitiba é o que é, a capital, mas é uma cidade metropolitana. Temos pelo menos o primeiro anel conurbado com a cidade, os 29 municípios da toda a região metropolitana precisam atuar de uma maneira só, seja no cuidado e principalmente agora no cuidado com a pandemia. Nós temos feito reuniões semanais através da SOMEC, atualizando os decretos para que os decretos sejam em conjuntos, para que facilite o trabalho da vigilância sanitária e o trabalho da fiscalização, para que a gente possa em conjunto fechar o que precisar fechar, em conjunto abrir, para que as ações sejam parecidas, e isso tem feito a diferença. Mesmo no pico das ações, quando a região metropolitana atuou em conjunto, as ações lá na ponta foram muito mais eficazes. E nós temos feito essas reuniões permanentes com os prefeitos, também através do Prometrópole, de uma entidade da qual eu sou presidente, que visa o fomento econômico de Curitiba e região metropolitana. Nós estamos atuando nesse momento de retomada da retomada econômica da pandemia, com muito afinco, visando sempre o apoio ao empreendedor curitibano e na região metropolitana, a forma dele acessar o crédito, dele se profissionalizar, o apoio à agricultura na região metropolitana para que possa vir vender e o seu consumo aqui nesse grande mercado consumidor que é Curitiba, e o trabalho da integração metropolitana como um todo. Então, nós estamos muito focados nisso, também aqui na Prefeitura de Curitiba. O secretário de governo do prefeito Rafael Greca de Macedo, Luiz Fernando Jabbour, deve encaminhar à Câmara Municipal de Curitiba, ainda esta semana, projeto de diretrizes orçamentárias, a LDO de 2022, com previsão de arrecadar 9,5 bilhões de reais. A proposta precisa ser votada pelos vereadores até o final do próximo mês, ainda no segundo semestre, e até setembro. A administração vai entregar o plano plurianual quando teremos uma ideia melhor
do que vai ser a questão do Democrata até 2024. Para iniciar o processo de consolidação da proposta, será realizada uma audiência pública virtual para apresentar a LDO, com uma parte gravada e um chat também ao vivo. O saldo de empresas constituídas no Paraná no primeiro quadrimestre desse ano foi 20,5% superior ao mesmo período de 2020. Os números levam em conta as aberturas e baixas ocorridas entre janeiro e abril. Considerando as medidas pelas empresas abertas, o percentual comparativo sobe para 27,46%. O relatório foi divulgado pela Junta Comercial do Paraná. O presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano, promulgou a lei que estabelece a proibição de aumento das tarifas de pedágio enquanto houver atraso no cronograma de obras previstos pelas concessionárias. A proposta foi apresentada pelo deputado Luiz Fernando Guerra com a intenção de impor uma diretriz legal aos futuros contratos de concessão, garantindo assim que as reformas previstas em contratos sejam efetivamente realizadas, beneficiando os paranaenses que há décadas sofrem com as tarifas sem receber em troca melhoria nas estradas. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou o projeto de lei que permite aos paranaenses encherem o botijão de gás em qualquer distribuidora ou revendedora, independentemente da marca estampada no vasilhame. Assinada pelos deputados Ussenbach, Fernando Francischini e Ademar Traiano, a proposta vai acabar com o monopólio das grandes empresas e estimular a concorrência. A previsão é reduzir de 15% a 20% o valor do botijão de gás para a nossa população. A produção industrial do Paraná teve um crescimento de 9% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com os primeiros 3 meses do ano de 2020. O crescimento paranaense foi o dobro da média nacional, cuja produção aumentou 4,4% nos 3 primeiros meses deste ano. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal Regional, divulgado na última semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, e mostraram ainda que o Paraná ocupa a 4ª posição entre os estados com melhor resultado em trimestre, empatando com o estado de São Paulo. Mais notícias depois do intervalo. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Na Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. Lincoln Joias, uma história de 33 anos contada pela fé, pela perseverança e principalmente pelo respeito e lealdade a seus clientes. Lincoln Joias é uma indústria que produz os presentes eternos. Por estas transformações, que Lincoln Joias lhe convida a brilhar pelos caminhos da transformação do metal e da pedra.
Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. A Itália revogará as restrições de quarentena para viajantes que chegam de países europeus e da zona Schengen, que inclui 26 países europeus, assim como do Reino Unido e de Israel. A partir do dia 16 de maio, informou o Ministério da Saúde do país, as pessoas que entram na Itália vindas desses países atualmente têm de ficar 5 dias de quarentena e passar por exame obrigatório, antes da chegada e ao final do período de isolamento. Um teste negativo para Covid-19, realizado antes da viagem, ainda será exigido, disse o Ministério em comunicado. A pasta acrescentou que as restrições atualmente vigentes para pessoas que viajam do Brasil estão mantidas. O Exército de Israel anunciou que tropas terrestres, em conjunto com missões aéreas, deram início a ataques contra a faixa de Gaza. A operação foi anunciada pelos militares no Twitter. Hostilidades entre Israel e Palestina completam vários dias, em um dos mais violentos combates observados em anos. O total de mortes em Gaza, que é efetivamente controlado pelo grupo fundamentalista islâmico Hamas, teria aumentado para 103, incluindo crianças. Ataques diários de foguetes por parte do Hamas contra a maior cidade israelense, Tel Aviv, e em outras partes do país, causaram a morte de 7 pessoas. A imprensa israelense afirma que o Ministério da Defesa do país autorizou os militares a convocarem um total de 16 mil tropas reservistas. O governo japonês planeja acrescentar mais 3 províncias ao estado de emergência, uma vez que o número de casos de infecção pelo novo coronavírus continua aumentando em todo o país. Mais de 6.800 novos casos foram confirmados no Japão. 6 províncias, incluindo Tóquio e Osaka, encontram-se sob o estado de emergência até o fim deste mês. O governo planeja adicionar mais 3 províncias, Hokkaido, Okayama e Hiroshima. O primeiro-ministro indiano recusou o convite para participar como convidado especial da cúpula do G7 em junho, no Reino Unido. O motivo é o surto de Covid-19 na Índia, registrou o diário Times of India. O Ministério de Relações Exteriores indiano agradeceu o convite ao primeiro-ministro britânico Boris Johnson após avaliar que Modi não viajará ao país europeu. Nova Delhi tenta concluir um colapso no sistema de saúde. O país asiático, de 1,3 bilhões de habitantes, já soma 254 mil mortes, com alto índice de subnotificação. Um relatório lançado pela União Europeia aponta que Rússia e China trabalham para minar a confiança nas vacinas ocidentais contra a Covid-19. As campanhas são sistemáticas e visam dividir o Ocidente, concluiu o documento lançado pelo SEAI, Serviço Europeu de Ação Externa. Conforme o texto, os meios de comunicação estatais dos países divulgaram notícias falsas em vários sites ao redor do mundo entre dezembro e abril. O conteúdo apontava preocupações com a segurança das vacinas e ligava as doses às mortes na Europa. Enquanto isso, os anúncios promoviam as vacinas russa e chinesa como superiores. Tanto a Rússia quanto a China usam a mídia controlada pelo Estado, redes de veículos e redes sociais, incluindo contas oficiais para disseminar desinformações, manipular a confiança sobre as vacinas de fabricação ocidental, pontuou o relatório. O fechamento de uma ponte no rio Mississippi, na divisa dos estados americanos do Tennessee e Arkansas, provocou uma forte queda dos contratos futuros da soja e do milho, negociados na Bolsa de Chicago. 52 navios e 901 barcaças estavam na fila, de acordo com o escritório do 8º Distrito da Guarda Costeira dos Estados Unidos. O Departamento de Transporte do Tennessee, em conjunto com a Guarda Costeira dos Estados Unidos, está conduzindo uma inspeção na viga rachada na ponte. Depois do intervalo, o futebol. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. No Banco do Agricultor Paranaense, juro alto não põe o pé. Você entra, conta seus planos e o gerente bota fé. Para os pequenos e médios agricultores, é mais que dinheiro. Para quem vive do campo, é o melhor parceiro. Ei, beleza! Nesse banco tem ajuda,
Pega din-din, pega din-din, pega din-din, é Jurubaju o ano inteiro. Pega din-din, pega din-din, pega din-din. No Banco do Agricultor Paranaense, os pequenos e médios agricultores têm crédito com juros reduzidos e que pode chegar a zero para programas como energias renováveis e irrigação. Juros baixos para crescer? Fale com o Banco do Agricultor Paranaense. Pega din-din, pega din-din. Paraná, Governo do Estado. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora o futebol com Zé Domingos e Birubiru. Um abraço, meus amigos que nos acompanham. Um abraço, Zé Domingos. Outro a você, Biro. Um abraço a todos. Zé, falar de grandes clubes, falar dos clubes dos anos 50 e 60. Conte tudo, não esconda nada, porque vão estar esperando. Você é cheio de fatos históricos, meu amigo Zé. Nos dias atuais, a grande potência do futebol paranaense e uma das grandes potências do futebol brasileiro e até internacional, Clube Atlético Paranaense. Mas o Atlético Paranaense, nos anos 50 e 60, teve tempos de vacas magras, muito magras. Nos anos 50, o Coritiba preponderou, ganhou vários títulos. O Ferroviário teve 2 títulos. O Clube Atlético Monte Alegre teve 1 título. Os demais, todos do Coritiba. O Atlético Paranaense teve 1 título em 1958. O Atlético Paranaense passou em branco os anos 60. Inclusive, em 67, o Atlético Paranaense caiu para a 2ª divisão no campeonato regional. Caiu o Atlético. Daí, Ferroviário e Coritiba se uniram e resolveram solicitar à Federação Paranaense de Futebol que marcasse uma Assembleia Geral dos clubes para manter o Atlético na 1ª divisão. E assim foi feito. O Atlético permaneceu. Daí, em 68, veio Jofre Cabral Silva para assumir o Atlético e fez uma revolução. Trouxe jogadores campeões mundiais, Djalma Santos, Bellini, Zequinha, trouxe Dorval, Gildo, Zé Roberto, Milton Dias, Nilson Borges, Nair, Paulista, inúmeros craques. Fez um timaço o Atlético Paranaense. E o Atlético galopava bonito no campeonato. E o Jofre Cabral Silva morreu em pleno campeonato lá em Londrina. E o Atlético tinha então a responsabilidade de dar o título ao presidente falecido. E o campeonato foi seguindo e veio a decisão. Decisão do Atlético Paranaense com o Coritiba. E o que aconteceu? O Atlético Paranaense, com aquela seleção, perdeu o título no estádio Dorival Brito e Silva, no famoso gol de nuca de Paulo Vecchio. O Coritiba foi o campeão. Então o Atlético passou a década de 60 sem título. O Atlético veio a ser campeão em 1970. E sobre este título do Atlético, em 1970, falaremos brevemente. Legal, forte abraço, como sempre o Zé dando show. Valeu, Zé, até a próxima. Até a próxima. Amigo e irmão, obrigado pela recepção. Nós voltamos à noite com mais informações. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação.